o empresário ele tem que aprender a não misturar as coisas. Tá. Isso é uma coisa que acho que a gente estava até batendo papo antes, né? Sim, exatamente. Que é muito importante. Porque nós lidamos com empresas pequenas, empreendedores, e você acaba tendo, até no nosso escritório, nosso clima acaba sendo muito tranquilo, né? Mas você não pode misturar as coisas. Você tem que saber separar, exemplo, o Márcio empresário, o Márcio amigo. Não significa que você não pode ter um bom relacionamento com o seu funcionário, mas você não pode deixar haver uma confusão. Até porque, você pode até me corrigir se estiver errado, mas vamos colocar uma situação hipotética. O Márcio sempre foi um amigo, sempre foi legal, sempre foi concessivo, sempre foi tranquilo com o empregado X. Num dia esse empregado falta, você vai dar uma comida de rabo, né? Tipo, dar uma bronca nesse funcionário. Esse funcionário pode entender como algo pessoal e pode estragar um clima. Então, assim, apesar de você ter confiança, você ter um trato legal, um relacionamento saudável com o seu funcionário, ele tem que saber que ele é seu funcionário. Ele é funcionário da empresa. É uma relação profissional, né? Então é fazer essa divisão. Exato, mas desculpa até te interromper. Manda. E isso afeta também o empresário pequeno, porque ele tem aquele relacionamento legal com o funcionário e depois ele toma o susto. Isso acontece direto, cara, Márcio. mas isso esse é muito... o ponto, cara. O cara às vezes recebe... É assim, ó... Eu acho que nenhum empreendedor ele tá preparado para uma ação trabalhista. Tipo assim, o cara que ele já fala assim... A não ser que ele esteja errado. Ele saiba que ele está errado. Exatamente. Ou ele já tem uma conduta ali, que ele já entende que ele vai receber, ou ele já é recorrente esse processo. Então, sei lá, o cara empreende há 10 anos e nesses últimos 10 anos, todo ano ele teve uma ação. Então, ele já está calejado. Então, ele já não confia mais tanto. Ele já sabe que pode acontecer. Mas quem é marinheiro de primeira viagem, assim, o cara nunca está preparado para uma ação trabalhista. Tipo, pelo menos eu vejo isso dos meus clientes. Tipo, ele não fica assim... as ações dele, muitas vezes, ele não pensa que pode gerar uma ação. Ou uma... Que, na verdade, a ação trabalhista, do meu ponto de vista, me corrija se eu estiver errado. Muitas vezes, é uma consequência da forma como foi tratada a situação. Por exemplo... Sim, pode ser. Às vezes, o profissional age de má fé, vamos pensar assim, ele já está de caso pensado, tipo, por uma... sequência de situações ali que ele está insatisfeito no trabalho, talvez ele não tenha tesão de trabalhar, ele viu ou está passando por algum momento, alguma coisa realmente que está fora do contrato, está fora do que ele faz, e aí ele se prepara, quando ele sai da empresa, ele ingressa com uma ação. Beleza, isso é um ponto. Mas algumas vezes é relacionado à forma como foi feito ou o desligamento, ou a relação pessoal da empresa com o funcionário. Isso foi ficando abalado, e na hora que o cara sai, o cara fala, eu vou fazer isso. Eu tive um caso de um cliente... Por que eu tô falando isso? Teve um caso de um cliente que eu acompanhei ele eu fui de testemunha lá na audiência, né? E aí, depois que saímos ali, eu vi o cliente já estava lá pra frente, e aí o funcionário falou assim, tá vendo? Eu entrei com ele, ele é um puta folgado. Tipo assim, o cara não me mandou embora e nem na hora de me contratar, foi lá, trocou uma ideia comigo e tal. Na hora de mandar embora, mandou fulano me mandar embora. Eu também peguei todos os meus direitos e tubei ele aqui. E ele contando no corredor ali, sabe? Tipo assim, eu fiquei com isso, tá vendo? Ó, talvez se ele tivesse conversado com o cara, talvez não, mas às vezes sim, sabe? Sim. Tipo assim, o jeito de fazer. Então muitas vezes esse relacionamento, essa falta de comunicação e excesso de expectativa, né? O cara acha que nunca vai acontecer, o outro acha que tipo, tá errado e tem que ser pago. A reclamação trabalhista, em alguns casos, não na maioria, mas ela mexe muito com o emocional, exatamente o que você falou. Por quê? Às vezes o funcionário se sente traído, às vezes o empregador se sente traído na hora da ação. Eu tenho um exemplo contrário. Eu tenho um exemplo de uma trabalhista onde eu cheguei para fazer audiência, estava conversando com um empreendedor novo, jovem, primeiro negócio, primeira vez que teve uma trabalhista.
desesperado, coitado, né? Falei para ele, olha, você tem que ficar calmo. É a primeira, mas não vai ser a última. Nesse ramo, no ramo de empreender, no ramo de empresa, pode ocorrer e vai ocorrer, né? Apesar de você sempre estar tudo organizado, tudo certo, pode ocorrer acontecer. e vai ocorrer, entendeu? É muito difícil, se você está com suas portas abertas, você está dando a cara a tapa, você não acabar um dia passando por esse desgosto. E ele pegou e falou, nossa, eu pensava que eu ia crescer junto com esse funcionário, eu sempre tratei ele super bem, sempre mandei mensagem, sempre conversei, até quando ele saiu, mantive um relacionamento, tipo... Querendo ser amigo do cara. Mandei parabéns, mandei feliz aniversário no aniversário, o cara me mandou parabéns no meu aniversário e o cara me vem com essa, entendeu? Então, assim, você vê aí a confusão, né? Você vê aí a mistura das coisas. Sim. Então, você está levando para o lado pessoal, então o trabalhador também pode levar para o lado pessoal. E aí acontecer exatamente o que você falou, ser surpreendido ou mesmo surpreender alguém.